Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é? Será que essa lei vai pegar? Para falar sobre isso, convidamos o advogado Marcos Leles. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Salim, olá, amigos. É um prazer novamente estar no programa. Bom, e aí, doutor? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, surgiu por causa da necessidade mundial de proteção e privacidade dos nossos dados pessoais, uma vez que eles pertencem única e exclusivamente aos seus titulares, e não às empresas ou outras pessoas que porventura possam tê-los. Isso quer dizer que, se você me passar seus dados para eu prestar algum tipo de serviço, eu tenho que ter todo o cuidado do mundo, porque são os seus dados pessoais. O simples fato deles estarem comigo por causa do serviço que eu prestei não me dá o direito de eu fazer o que eu quiser, principalmente passar suas informações para terceiros. Olha, interessante também informar as pessoas que nos acompanham que a proteção à privacidade dos dados pessoais já é tratada há muito tempo por diversos instrumentos legislativos mundo afora. Contudo, a evolução tecnológica demandou um aprimoramento da legislação mundial, sendo o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia o primeiro grande instrumento legislativo nesse ramo. Aqui no Brasil, após 8 longos anos de debate, em 14 de agosto de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709 de 2018, mas só passou a valer, ou seja, só entrou em vigor em setembro de 2020. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, mais de 40 normas legislativas que estão esparsas, espalhadas, assim podemos dizer, são reestruturadas, organizadas numa lei, preenchendo assim diversas lacunas jurídicas, ou seja, resolvendo problemas que existiam e fazendo que o Brasil entre no rol dos 120 países que possuem lei específica para a proteção de dados pessoais. Então, Salim, o pessoal que nos acompanha tem que entender que o objetivo principal das legislações sobre a proteção de dados pessoais é a mudança na forma do funcionamento e operação das organizações ao estabelecer regras claras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de todos os dados pessoais, impondo um padrão mais elevado de proteção e também penalidade significativa àqueles que descumprem as normas previstas agora em lei. Então, Marcos, dá para a gente um exemplo aí de como a Lei Geral de Proteção de Dados pode atuar no nosso dia a dia? Claro. Muito bem. Vou fazer uma pergunta então. Qual aposentado nunca recebeu ligações inconvenientes de bancos oferecendo empréstimos consignados? Você que nos acompanha certamente conhece alguém que está aposentado e que vive recebendo aquelas chatas ligações e indesejadas dos bancos, não é mesmo? Então, essas ligações são frutos de vazamento de dados. Vou dar um outro exemplo prático e constrangedor, infelizmente, que acontece no dia a dia de um advogado. Nós, advogados, somos contratados para acompanhar processos de aposentadorias e normalmente recebemos e-mails com as informações de concessão ou indeferimento dos benefícios previdenciários. Porém, os bancos, as financeiras, ficam sabendo dessa concessão das aposentadorias antes mesmo de nós, advogados, e ainda por cima tem a ousadia de ligar para os clientes oferecendo empréstimos. E os clientes ficam sem saber o motivo da ligação, porque são informados do deferimento da aposentadoria através de terceiro e não pelo advogado que contratou o serviço. E o advogado fica numa situação chata, né? Porque fica a má impressão de que ele não está trabalhando. Então, fato é, de onde vêm essas informações? Com certeza do INSS. E quem autorizou o INSS a repassar essas informações aos bancos, às financeiras? Ninguém. O contribuinte não faz isso, o aposentado não faz isso. Temos aí, então, um exemplo prático do dia a dia da má utilização dos dados pessoais, o que hoje é regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso aí, nesse caso, não cabe aí uma penalidade, não? Cabe sim. As penalidades podem ser advertência, bloqueio, eliminação dos dados, multas diárias ou simples, que poderiam variar de 5% do faturamento das empresas até 50 milhões de reais. Essas penalidades administrativas começam a vigorar em setembro deste ano. Então, até lá, é tempo de todas as empresas e entidades
que lidam com os dados pessoais se adequarem para não serem penalizadas. Bom, mas quem precisa seguir essas normas propostas aí na Lei Geral de Proteção de Dados? Claro, olha, todas as pessoas que coletam, armazenam, utilizam ou manuseiam dados pessoais com finalidade econômica têm que se adequar. E você pode pensar que nessa lista estariam apenas grandes empresas, mas não. Todas as empresas são abrangidas. Já pensou que para fazer um simples crediário numa loja de roupas, por exemplo, você entrega dados pessoais para o lojista? Ou seja, a loja está tratando, está recebendo os seus dados pessoais. Entram também na lista os profissionais liberais, as clínicas, entidades que tratam com o poder público, o próprio poder público, por exemplo, o município, entre outras grandes empresas ou entidades. Em resumo, de maneira simples para o pessoal que nos acompanha possa entender. Se eu tenho uma agenda com nomes, datas de nascimento, telefone de amigos meus, essa agenda não possui finalidade comercial, tranquilo. Essas informações que eu tenho não são abrangidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas agora, se essa mesma agenda possui informações, dados de clientes meus, ou seja, tem finalidade comercial, eu preciso me adequar à LGPD. Este é o pensamento que você e todo mundo que nos acompanha tem que ter. Olha, Marcos, eu comecei a ficar preocupado com a lista que eu tenho dos aniversários dos meus amigos e tudo. Eu falei assim, nossa, mãe do céu, eu estou perdido. Mas Mas, ainda bem que não. Agora eu quero saber o seguinte, você acha que essa lei vai pegar, essa lei vai ter uma influência grande na sociedade? Salim, pessoal, já pegou. O Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus diz que só pode trocar dados com países que tenham legislações e sistemas de proteção de dados pessoais. Isso quer dizer que, por exemplo, se você armazena arquivos ou fotos em algum sistema de armazenamento em nuvem de grandes empresas, como por exemplo, Google, Microsoft, Dropbox, né? Esse serviço só é possível porque temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou o pessoal acha que essas grandes empresas estão no Brasil? Claro que não, está todo mundo lá na Califórnia, por exemplo, no Vale do Silício. Então, considerando que a grande informatização de nossas vidas, o que foi acelerado pela pandemia, temos que considerar que a Lei Geral de Proteção de Dados já pegou e não tem volta. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Salinha. Até a próxima. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o nosso Direito em Foco, é só entrar em contato pelo WhatsApp 32 99903 9974. Só lembrando a todo mundo aí que se você perdeu algum programa do Direito em Foco, é acompanhar aí o canal do Barbacena Online no YouTube. Todos os programas são gravados e colocados lá também. Porque Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.